Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém, Glória glória a a Deus. Deus. Começando mais uma semana para a glória de Deus. Amém. Hoje, Gênesis 48 e o capítulo 8 do livro. A pastora vai começar aqui com a parte do Gênesis 48. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te engrandecemos, te louvamos nesta manhã. Damos a ti toda a honra e toda a glória. Cremos na tua misericórdia, Pai. Cobre-nos com o teu sangue e que a tua manifestação de amor seja sobre as nossas vidas e que possamos depender de ti. Sim, Pai. Em nome de Jesus, que teu nome seja engrandecido e Meu Deus. glorificado. E que assim, ó Pai, nós possamos realmente entregarmos ao Pai amado diante do Senhor as nossas expectativas, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos de necessidade de mudança, Pai. Em Sim, meu nome de Deus. Jesus. Que o Senhor nos Amém. cubra com o teu sangue, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados. Sim, Em papai. nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, amados, aqui nesse capítulo, é um capítulo que vai falar a respeito da morte, né? De, de Jacó, aliás, da preparação da morte, aquilo que ele foi fazendo ali para o seu filho José, porque verdadeiramente a primogenitura estava sobre os ombros, né, de José. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, mas são 12 tribos e de repente tem 13. Justamente nesse capítulo nós vamos ver, estabelecendo ali, Deus falou a respeito ali, aliás, Jacó falou, seus filhos são meus filhos. Então, ali é a origem agora, para serem 12 tribos e não mais 12, serem 13 tribos e não mais 12. Nós vemos a manifestação de Deus depois, quando chegar, assim, Deus nos der a orientação, né? Estamos preparando ali tempos e estações, nós vamos ver a respeito, sim, dessas tribos e qual é a manifestação delas a nosso favor, porque assim como o adversário tem as suas estratégias para nos paralisar no tempo, né? O Senhor também tem as suas estratégias para nos liberar no tempo eterno. Então, Deus deixou recursos para nós através dessas tribos, as quais Ele nomeou, colocou insígnias, colocou bandeira, colocou movimentação de como eles deveriam marchar, colocou estações, colocou tudo certinho para que nós pudéssemos enfrentar aquilo que o adversário planejou e preparou contra o homem, para que não andássemos em ruínas. Aleluia. O Senhor, no Salmo 74, ele fala para nós que ele vai dirigir, ali o salmista está pedindo, Senhor, dirige os teus passos para as ruínas que está o teu povo. Então, ali nós vemos que nós podemos pedir para Deus dirigir os passos dele para tudo aquilo que é ruína, que esse tempo da terra, o calendário humano preparado pelos homens, inspirados ali por aquilo que o adversário queria que fosse estabelecido como culto a ele mesmo, o Senhor tem recursos para nós, para sairmos dessas prisões temporais e verdadeiramente sermos estabelecidos na terra. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, no versículo 11, nós vemos a surpresa que Deus faz ali para Jacó. Olha o que ele fala. Então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Então, nós precisamos, amados, como filhos do Deus vivo, nos prepararmos, que Deus tem surpresas para nós. Às vezes já achamos, né, como já havia no coração de Jacó, uma desesperança, meu filho morreu, acabou, não tem mais nada, e de repente Deus faz com que José manifeste a sua segunda geração, né, no caso ali os filhos, então ele vê a sua geração, José, e vê os filhos de José. Então, nos prepararmos para as surpresas de Deus, temos essa expectativa no nosso coração, para que Deus possa, para que possamos ver um Deus de fidelidade, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que nos surpreende. Amém? Aí depois, a escolha do primogênito na Bíblia, o Senhor dá uma manifestação. Olha, aquele que nascer primeiro será esse o primogênito. E ali há deveres e há privilégios do primogênito, não é? E Deus deixa ali o primogênito não para que ele fosse simplesmente privilegiado, mas ele tem deveres de cuidado mesmo na família. Nós falamos ali a respeito de Rubem, que Rubem se posicionou em determinada circunstância como primogênito, e ele perdeu por causa da sua irresponsabilidade, seu furor ali ao subir na cama do seu pai, não é? Mas, na verdade, nós vemos também que ainda que Deus tenha estabelecido, olha, você nasceu primeiro, normalmente você é o primogênito, mas Deus pode estabelecer
a primogenitura através da sua própria soberania, da sua presciência. E depois, no Novo Testamento, nós vemos a congregação dos primogênitos. Todos somos primogênitos diante de Deus, porque assim ele estabeleceu lá no livro de Hebreus. Nós podemos nos alegrar com esse comando que ele nos dá a cada um de nós, o poder de auxiliarmos os nossos irmãos com direitos, mas também com deveres. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E depois, ali no 22, o Senhor ali, Israel falando para José: dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, no qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Algumas guerras da particularidade ali de Israel veio para as mãos de José, por aquilo que o próprio pai resolveu entregar para ele. Então, são os presentes de Deus para nós. Então, podemos ficar ali numa expectativa de que Deus é bom e tem se levantado para nos abençoar de maneira abundante. Amém? Então, essa é a minha parte desse capítulo. Agora, pastor Alexandre, em nome de Jesus. Nós vamos ver aqui uma história triste, né, de Jacó, igual a minha e a sua. Muitas decisões erradas, coisas que nós plantamos, coisas que nós fomos influenciados, coisas que aconteceu como ontem, ali nós estávamos falando a respeito de uma pessoa dando voz para outra, né? Então, Jacó, ele recebeu o comando da voz da sua mãe e não teve nenhum tipo de... Ele até deu uma relutada, mas ele relutou não porque ele não queria fazer aquilo, ele relutou porque ele tinha medo da consequência. Então, na verdade, Jacó queria fazer exatamente aquilo que foi feito. Então, ele não sai debaixo daquela regência, ele não dá um contra realmente para quem não queria. Então, uma história muito triste de Jacó, mas uma história que depois, lá no final, você vai ver que foi revertida. Então, traz uma expectativa na minha vida e na tua vida, porque esse homem ele pode deixar ali herança, pode deixar os filhos, os netos. Então, tem toda a possibilidade de nós revertermos as coisas nessa jornada nossa, em nome de Jesus, e podermos deixar ainda uma herança, um legado, deixarmos aí realmente coisas que vão atingir as próximas gerações. Então, que nasça aí dentro da minha vida e da tua vida uma expectativa maior a respeito de uma mudança, porque às vezes as marcas de fracasso, de derrota, de pecado são tão fortes na nossa vida. Sim. Nós passamos por um caminho de tanto fracasso, tanto medo, tanta desesperança, decidimos tão mal, fizemos escolhas tão equivocadas, confiamos tanto em coisas e pessoas erradas. Ou seja, nós temos uma jornada que ela não foi muito agradável, não é uma jornada que nos traria uma expectativa. E a jornada de Jacó também não era para trazer nenhuma expectativa para ele de ter um final de vida desse aqui que ele teve. Então, vamos crer que nós estamos aí num tempo onde o Senhor está nos restituindo, nos trazendo novas atmosferas, nos trazendo realmente uma condição de podermos exercer ainda sobre a vida de alguém algum tipo de autoridade e liberarmos e ministrarmos realmente uma identidade de alguém que errou sim, que fracassou muito, que fez muitas coisas erradas, mas que tem um Deus que pode reverter esse quadro. Então esqueça de Jacó e também esqueça de você, mas creia que Jesus Cristo é o teu representante e ele vai mudar toda a sua história para que você possa fazer algo ainda daqui para frente num ambiente espiritual completamente contrário daquilo que nós vivemos, daquilo que nós até realmente plantamos e escolhemos muito mal. Amém? Deus invertendo as linhas de raciocínio estabelecidas para definir primogenituras, quando inverte para uma mais nova promoção. Essa parte aqui é meio intrigante, porque, assim, existem algumas vezes, né, na Bíblia, depois, no próximo capítulo aí, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas que Deus inverteu, né, o próprio Deus inverteu essa primogenitura. Então, Jacó, quando foi ali abençoar os filhos de José, José fala assim, não, não é assim, esse aqui é o primeiro. E ele fala, não, não vai ser assim. Eu vou abençoar esse aqui, o mais novo, o mais velho também vai ser uma bênção. E está escrito que eles eram rapazes, né? Se fosse uma criança, não teria entendimento, mas eles já eram rapazes. Então você imagina você ouvindo do seu avô, você sendo o filho mais velho, e você ouvindo do seu avô, que não é você, que é o seu irmão mais novo. Então o ambiente espiritual que é trazido para que você creia naquilo que Deus está falando. Então nós vamos precisar sempre tirar os nossos olhos dos homens, porque se nós formos realmente dependentes do Senhor,
Se o teu líder espiritual, se o teu avô, se o teu pai, se aquele que te abençoa está falando não é você, não é a tua vez, é o teu irmão, nós vamos ter que crer que é aquilo que Deus está preparando e ter uma alma para suportar aquilo. Porque às vezes todas as evidências nos levam a crer que é você, que sou eu. Nós passamos por ministérios que nós tínhamos certeza absoluta que dali para frente a nossa vida ia ser totalmente diferente, ministerialmente falando. E aconteceu totalmente o inverso. Não aconteceu absolutamente nada, porque não era tempo de Deus, não era propósito de Deus, não era naquele lugar. Os homens se perderam também dentro daquela atmosfera, isso é verdade. Mas mesmo quando os homens não se perdem, quando os homens estão encaixados em Deus, nós nos decepcionamos. E nós temos que entender que se a pessoa que está liberando a benção, ou ativando, ou lançando alguém, e você tem certeza que dava para ser você, você vai ter que esperar a tua vez. Você vai ter que esperar a hora que Deus vai falar assim, agora é você, porque Deus pode estar te provando naquele momento, naquela atmosfera, para te promover daqui a pouco. Porque Deus já tinha falado assim, não, o outro também vai ser abençoado. Jacó não falou assim, ó, esse não vai ter nada. Que nem para Esaú foi complicado, para assim, Esaú não sobrou nada para você. Então aí foi uma atmosfera mais triste ainda. Aí depois, embora Esaú tenha prosperado, você vai ver lá na frente Esaú com bens, com um monte de coisa, conseguindo pagar ali 400 homens para ir encontrar ali Jacó. Então, assim, ele tinha uma influência e de alguma forma ele foi abençoado nessa terra. Agora, nós precisamos entender que o projeto de Deus é totalmente diferente do seu e do meu. O tempo de Deus é totalmente diferente do seu e do meu, porque de repente Deus vai promover a pastora Fátima e eu vou ter que ficar observando para depois chegar a minha vez. Falando, nossa, mas é mulher, é esposa, é você primeiro. Pode ser que não. Pode ser que realmente seja ela primeiro e eu vou ter que ficar esperando a minha vez se ela chegar. Se tiver alguma coisa para mim naquele ambiente. Se não tiver, eu vou ter que saber e me comportar e me movimentar dentro do ambiente que Deus tem para mim e acabou. Sim. Eu vou ter que reconhecer que é Deus que está escolhendo isso. E de repente eu vou ter que me conformar ou me formatar de acordo com o céu, porque se eu for olhar as coisas da terra, nós vamos ter problema. Então nós vamos nos formatando com o céu, fala assim, se não é para mim, não é para mim. E deitar e descansar no Senhor. Mas isso é um desafio, porque é chato. Porque na verdade o que acontece? Aquilo que você está esperando, aquela expectativa daqueles rapazes indo ali diante de Jacó, José falando, agora você vai lá, você vai ser abençoado pelo seu avô, você é o mais velho, você é o primogênito, ele vai liberar uma bênção sobre a tua vida, você isso, você aquilo. E o mais novo escutando, mas ele fala, bom, é assim que Deus preparou, é assim que faz. Então, para o mais novo, foi só lucro. Só que o mais novo também entra numa atmosfera de desafio que agora ele vai ter que administrar aquilo que chegou na mão dele. Agora o mais novo também entra numa guerra. Sim. Porque o mais novo ele recebe algo e a quem muito é dado, muito é exigido. Agora Deus vai provar o coração do mais novo. O coração daquele que não tinha nem perspectiva nenhuma. Ele estava caminhando para ver o irmão receber a bênção ali e ele seria o segundo. E de repente chega lá na presença do avô, a coisa muda, a mão é colocada invertida. E agora ele vai ter alma, como a pastora Margarida colocou aqui, vai ter alma agora para suportar aquilo que Deus depositaram na vida dele, para não ficar depois, como as pessoas se perdem também, zombando ou desprezando aqueles que ficaram, entre aspas, para trás, como foi o caso de Agar, como foi o caso de Ana e de Elcana, Elcana que tinha filho e ficava ali atormentando a cabeça de Ana, Agar ficou ali desprezando ali, fazendo as coisas para sua senhora, para Sara. Sim. Então, todos eles, exatamente, frustrados com o pai. Então, nós temos que tomar cuidado, porque de qualquer forma nós seremos desafiados a nos formatar com o céu. Se você for o primogênito, se era a sua vez, e agora a mão foi colocada na cabeça do outro, e se você for o outro, você vai ter que aguentar agora o peso dessa unção que você recebeu e não se perder disso. E se você era aquele que era para receber e não recebeu, você vai ter que receber administrar aquela frustração de ter sido o outro. De qualquer jeito, nós estaremos entrando na manifestação do Senhor. Sim. Os dois lados estão sendo provados ao mesmo tempo. Sim. E é a hora da gente pegar e realmente dar uma resposta de acordo com aquilo que está no céu. Amém? Em nome de Jesus. Pode começar.
Então, aqui, amados, aqui o que me veio agora é a respeito de Deus. Ele fez um resumo da vida de José, dentro da tipologia bíblica também, a respeito de Jesus Cristo. Por quê? Porque primeiro ele abençoou Efraim. E Efraim quer dizer frutífero. Então, primeiro José se tornou frutífero, olha que interessante, para depois o esquecimento verdadeiro vir sobre o coração dele, né? Nós vimos José já em tempo de governo, trabalhando maravilhosamente ali, sendo instrumento de Deus a favor daquilo que era o propósito eterno de Deus, salvando ali a sua família e aqueles que deveriam ser preservados pela presciência de Deus, José manifestando nisso. Aí depois ele fala, agora eu vou fazer um Manassés em você, agora eu vou te dar o quê? Eu vou te dar o poder de esquecer todas as coisas ruins que passaram. E se nós pegarmos então a tipologia bíblica, que José é um que melhor se encaixa, em toda a tipologia de Jesus Cristo, nós vemos que é exatamente isso. Primeiro, Deus lidou com Jesus ser frutífero, morrendo, e se manifestando para trazer, né? Se o grão de trigo não morrer, ele não consegue trazer multiplicação, então Jesus morreu. Só que depois veio o esquecimento da morte através da ressurreição. Então é muito lindo toda a tipologia que José manifesta em Jesus Cristo. Aliás, em Cristo manifesta em José. Amém, amados? Glória a Deus. Fiquei feliz com essa palavra. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos para o livro, em nome de Jesus. Hoje nós vamos no capítulo 8 e vai ter aqui o título de Amaldiçoado pela iniquidade e rebelião. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Então aqui vai continuar falando a respeito de Belial, do objetivo dele de fazer com que realmente as coisas sejam rompidas, né, no ambiente espiritual. Então a função de Belial é fazer com que a palavra se torne objeto de escárnio das pessoas, do povo, do governo. Então esse espírito ele tem trabalhado para que o governo estabeleça a Bíblia como algo inoperante, como algo que não serve para nada. Então, o que está escrito na palavra, a função desse demônio é realmente fazer com que isso seja anulado, né? Então, tem algo aqui que está falando assim, depois a gente vai tirar a foto do livro e mandar, mas tem uma parte aqui que eu achei interessante, uma sociedade que rejeita a palavra, a Bíblia, e sua autoridade moral, eventualmente terá problemas com seu sistema judiciário. Por quê? Porque o sistema judiciário, ele foi, na grande maioria, baseado na própria Bíblia. Então, se o governo, se as pessoas, se todo o sistema rejeita a palavra, automaticamente está rejeitando a lei. E aí começa a bater, porque aí vai justamente entrar naquilo que as pessoas estão querendo, que é legalizar tudo aquilo que é contra a palavra. E que também o sistema judiciário era contra até agora há pouco, e está a lei aí. Por isso que está essa guerra, que fica justamente tentando fazer com que as leis sejam removidas, porque a lei ela está encaixada na palavra. Então, a grande manifestação de Belial é fazer com que realmente isso aconteça, isso se estabeleça, que é o que nós estamos vendo aí acontecer nesses últimos dias, esses demônios estando aí avançando, e também nós sabemos que faz parte do tempo do fim, nós sabemos que está tudo já pré-anunciado aí na palavra, Deus então nós não estamos sendo surpreendidos com nada disso, porque nós sabíamos que isso iria acontecer. Sim. Nós estamos sendo aí, sendo na nossa geração, vivenciando tudo isso, né? Porque Sim. eu creio assim que da próxima, eu acredito, né? Isso é uma impressão minha, que da geração do Mateus, eu vejo que é praticamente impossível Jesus não voltar até lá, né? Talvez eu não pegue. Eu tenho uma expectativa que Jesus ainda volte na nossa geração mesmo. Sim. Mas se passar da nossa aí, de quem tem 50 e pouco, 60, que é a nossa idade aí, da maioria aqui, eu creio que do Mateus não passa, dos nossos filhos não vai passar, porque não tem mais como. Não tem mais, para todo lugar que você olha, tudo indica para isso, toda manifestação. Então você vê que é a era da graça segurando mesmo, mas daqui a pouco vai chegar um momento que Deus vai falar, filho, acabou, agora é a hora, vai buscar a tua noiva, porque nós vamos ter que acabar com isso. Amém? Então agora Amém. nós vamos fazer as orações em nome de Jesus. Você repete comigo, por favor. Pai, Pai,
Uma minoria fiel e piedosa uma minoria fiel e piedosa em nosso em país nosso país está começando a se sentir como Jó, está começando a se sentir como Jó, quando foi perseguido e zombado. quando foi perseguido e zombado. As palavras dele descrevem As palavras dele descrevem nossos sentimentos. nossos sentimentos. Prole desprezível e sem nome. Prole desprezível e sem nome. Prole, desprezível e sem nome. Foram expulsos da terra. Foram expulsos da terra. E agora os filhos deles E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam Eles me e detestam se mantêm à distância. e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu. e me afligiu. Eles ficam sem freios, Eles ficam sem freios, sem restrições na minha presença. sem restrições na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam. À direita, embrutecidos me atacam. Preparam armadilhas para os meus pés Preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim, e constroem rampas e cercos contra mim, como o exército que avança. como exército que avança. Pai, Pai, nos resgate como fizeste com Jó, nos resgates como fizeste com Jó. e restaure a coerção e impiedade em nosso país. Restaure a coerção e a impiedade em nosso país. Senhor, Senhor, tua palavra identifica claramente tua palavra identifica claramente a razão pela qual nosso país está caindo na impiedade e imoralidade. a razão pela qual nosso país está caindo na imoralidade e impiedade. Tu dizes, Tu dizes, onde não há revelação, não há visão. onde não há revelação, não há visão. Um país sem a orientação Um país sem a orientação divina, divina, o povo se dizia, o povo se desvia. mas como é feliz quem obedece à lei. Mas como é feliz aqueles que obedecem à lei. Esta nação tem abandonado as restrições de tua palavra Esta nação tem abandonado as restrições da tua palavra por seus próprios planos liberais. por seus próprios planos liberais. Tem de misericórdia do nosso país, Tem de misericórdia de nosso país, Senhor, Senhor. e nos reestabeleça em tuas leis. Restabeleça em tuas leis. Pai, Pai, tua palavra nos diz tua palavra nos o diz que aconteceu quando as pessoas em Israel abandonaram teus caminhos. o que aconteceu com as pessoas de Israel quando abandonaram seus caminhos. Ouvi a palavra do Senhor, Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, vós, filhos de Israel. porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, Porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. porque na terra não há verdade, Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, Só permanece o perjurar, mentir, o mentir, o matar, o matar, o furtar o furtar e o adulterar. e o adulterar. Fazem violência, Fazem violência, um ato sanguinário, um ato sanguinário, segue imediatamente o outro. segue imediatamente o Por outro. isso a terra se lamentará, Por isso a terra se lamentará. qualquer que morar nela desfalecerá. Qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, Com os animais do campo e as aves do céu. e até os peixes do mar serão tirados. E até os peixes do mar serão tirados. E tu disseste aos sacerdotes e profetas, E tu disseste aos sacerdotes e profetas, mas que ninguém discuta, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, Vocês tropeçam dia e e noite, os profetas tropeçam com vocês. e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Por isso destruirei a sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de O conhecimento. meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. eu também ignorarei os teus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, Quanto mais aumentarem os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, Portanto, castigarei tanto o povo castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos. quanto os sacerdotes por causa dos seus E caminhos. lhes retribuirei seus atos. E lhes retribuirei os teus atos. Eles comerão, Eles comerão, mas não terão o suficiente. mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole. mas não aumentarão a prole. Que abandonaram o Senhor para se entregarem
porque abandonaram ao Senhor para se entregarem, porque abandonaram o Senhor para se entregar. porque abandonaram o Senhor para se entregarem. Essa situação parece com a do mundo nos dias de hoje. Essa situação se parece com a do mundo de hoje. Pai, Pai, perdoe teus líderes cristãos perdoa os teus líderes cristãos por virarem as costas para a tua revelação. por virarem as costas para a tua revelação E redima a tua igreja e redime a tua igreja para que possamos liderar o nosso país em justiça. para que possamos liderar o nosso país em justiça. Pai, Pai, tua palavra revela o desapontamento de Moisés com os levitas, a tua palavra revela o desapontamento de Moisés para com os levitas, líderes espirituais de Israel. líderes espirituais de Israel, Quando ele estava prestes a morrer, quando ele estava prestes a morrer, reuniu os levitas e disse-lhes: reuniu os levitas e disse-lhe: Tomai este livro da lei tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, e ponde ao lado da aliança, ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, para ali esteja por testemunha contra ti, porque conheça a tua rebelião porque conheça a tua rebelião e a tua dura e a serviço. tua dura serviço. Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, Eis que eu vivendo ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, rebeldes foste contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. quanto mais agora depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas e tribos, vossos oficiais, e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falareis estas palavras. e aos seus ouvidos falarei essas palavras, E contra eles, por testemunhas, tomarei o céu e a terra, e contra eles por testemunha tomarei os céus e a terra, porque eu sei que depois da minha morte, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. e vos desviarei dos caminhos que vos ordenei. Então este mal Então este mal vos alcançará nos últimos vos dias, alcançará nesses últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira para o provocar a ira, com a obra das vossas mãos. com a obra das vossas mãos. As palavras dele descrevem uma tropa de líderes espirituais. A palavra dele, as palavras dele descrevem uma tropa de líderes espirituais. Senhor, Senhor, ajude-me a continuar servindo a ti, ajude-me a continuar servindo a ti, com um coração justo e piedoso, com um coração justo e piedoso, e proteja-me de cometer falhas, e proteja-me de cometer falhas, como os outros cometeram. como os outros cometeram. Pai, Pai, quando Saul se tornou orgulhoso quando Saul se tornou orgulhoso e arrogante por ter desobedecido a ti, e arrogante por ter desobedecido a ti, tu enviaste Samuel para dizer a ele: tu enviaste Samuel para dizer a ele: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em quem se obedeça à palavra do Senhor? como que em si obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o Eis sacrificar, que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar e o porfiar é como iniquidade e idolatria. é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. para que não sejas rei. Guarde-me de ser rebelde, Guarde-me de ser rebelde, orgulhoso e desobediente a ti, Pai. orgulhoso e desobediente a ti, Pai, Que nunca precise dizer a mim: e que nunca precise dizer a mim: lamento ter dado a você o ministério, lamento ter dado a você o ministério, porque em seu orgulho porque em seu orgulho você falhou na obediência a mim. você falhou na obediência a mim. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas. E que não entremos, ó Pai amado, nessas manifestações. Temos muitas vezes tanta facilidade em sacrificar e tanta resistência em obedecer. Pai, nos ajuda, por favor, em nome de Jesus. Porque o sacrifício aparece, o sacrifício ele é externo, ele chama atenção, é visto pelos homens. E parece que aplaca uma necessidade da nossa alma de ver que nós fizemos alguma coisa. E o sacrifício, então, é algo que muitas vezes ele é totalmente humano, ele é almático, ele é diabólico, ele é terreno, e ele quer simplesmente tentar fazer com que realmente as coisas pareçam que está tudo bem, está tudo normal. Mas a tua palavra tem nos falado que vai adiantar você sacrificar se você não obedece.
Pai, em nome de Jesus, a obediência, ela é interna e depois ela se manifesta. A obediência é uma decisão que nós tomamos internamente, no secreto, sozinho, e depois ela vem dar à luz, depois ela frutifica. Nos leve a um ambiente de obediência, nos leve a um ambiente onde nós decidamos obedecer porque nós te amamos, não porque os homens verão, não porque os homens nos aplaudirão, não porque os homens estarão falando, olha o sacrifício que ele fez. Sim, Pai. Em nome de Jesus, nos tira dessas manifestações de trevas e nos leva num ambiente de obediência. Uma obediência, ó Pai amado, silenciosa. Uma obediência, ó Pai amado, invisível aos olhos dos homens, mas totalmente agradável aos teus olhos. Sim. Para que verdadeiramente, ó Pai, possamos ter condições de sacrificar de acordo com o teu mandamento Sim, e no Deus. tempo do Senhor. Sim, Em nome Pai. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, depois que os filhos de Israel vagaram durante 40 anos no deserto, depois que os filhos de Israel vagaram 40 anos no deserto, tu os confrontaste em suas rebeliões e disseste, tu os confrontaste em suas rebeliões e disseste, sabe, pois, que que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és um povo obstinado. pois tu és um povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a esse lugar. até que chegaste a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Rebeldes foste contra o Senhor. Assim como Moisés implorou que tu tivesses misericórdia do povo Assim como Moisés te implorou para que tivesses misericórdia do povo e não o e destruísse, não o destruísse, eu peço a ti, Pai, eu peço a ti, Pai, que perdoe o nosso país perdoa o nosso país por suas rebeliões e pecados. por suas rebeliões e pecados Peço que salve esta nação da destruição. e peço que salve esta nação da destruição. Senhor, tu determinaste alta prioridade à obediência. Senhor, tu determinaste alta prioridade à obediência. Tu és um pai para os Tu órfãos és o Pai para os e órfãos defensor das e viúvas. defensor das viúvas. Tu és o lar dos solitários Tu és o lar dos e a solitários libertação dos presos para a prosperidade. e a libertação dos presos para a prosperidade. Mas Mas os rebeldes vivem em terra árida. os rebeldes vivem em terra árida. Pai, Pai, em tua palavra, em tua tu palavra, sempre estendestes a tua misericórdia e graça aos rebeldes israelitas. tu sempre estendeste a tua misericórdia e graça aos rebeldes israelitas. Quando eles viraram as costas para ti, Quando eles viraram as costas para ti tu os perdoaste e Tu os restauraste em teu favor. e restauraste em teu favor, Tu disseste a ele, tu disseste a ele: voltando e descansando sereis salvos. voltando e descansando sereis salvos. Sossego e na confiança estaria a vossa força. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Mas não quiseste. O Senhor esperará O Senhor esperará para ter misericórdia de vós. oh, para ter misericórdia de vós. E por isso se levantará E por isso se levantará para se compadecer de para vós. se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Pai, Pai, pedimos a ti que sejas paciente pedimos a ti que sejas paciente e espere que o mundo se volte e para ti. espere que o mundo se volte para ti. Mostre-nos tua graça e misericórdia. Mostra-nos a tua graça e misericórdia. Pai, Pai, para que retornemos em obediência para te servir. para que retornemos em obediência para te servir. Senhor, Senhor, Paula de moesta aqueles que se afastam de ti, Paula de moesta àqueles que se afastam de ti, tendo conhecido por quanto a Deus, tendo conhecido por quanto a Deus, não o glorificaram como Deus, não glorificaram como Deus. nem lhe deram graças. Deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram, Antes em seus discursos se desvaneceram o seu coração insensato se obscureceu, e o seu coração insensato obscureceu, dizendo-se sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. tornaram-se loucos. Muitas pessoas em teu mundo hoje Muitas pessoas em teu mundo hoje têm ideias tolas em relação a ti. têm ideias tolas em relação a ti. Como resultado, E como resultado, têm mentes que se tornam escuras e confusas. tem mentes que se tornam escuras e confusas. Elas professam ser parte de uma nova era, Elas professam ser partes de uma nova era, mas parecem tolas. mas parecem tolas. Senhor, Senhor, erga um exército piedoso para guardar esses tolos da confusão.
Erga um exército piedoso para guardar esses tolos da confusão, afastando outros para longe de ti. afastando outros para longe de ti, Deus. Mova-se pelo teu Espírito Santo para destruir a influência Mova-te pelo teu Espírito Santo para destruir a influência desses que declaram saber mais que o Senhor. desses que declaram saber mais que o Senhor. Senhor, Senhor, faça de nós um forte e corajoso exército espiritual em nosso país. faça de nós um forte e corajoso exército em nosso país. Porque andando na carne, Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos destruindo os e conselhos toda altivez que se levanta contra o conhecimento de e Deus, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o e entendimento levando cativo todo o à entendimento obediência de à Cristo. obediência de Cristo. Senhor, Senhor, tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Odeias a todos os que praticam a maldade. Senhor, Senhor, tu disseste a teus seguidores: tu disseste aos teus seguidores, aparta-te do mal, aparta-te do mal, faze o bem, faze o bem, procura a paz procura a e paz segue-a. e segue-a. Eu me comprometo a viver buscando tuas instruções, Senhor. Eu me comprometo a viver buscando as tuas instruções, Senhor. Pai, Pai, tu disseste a teus seguidores: tu disseste aos teus seguidores, não te indignes por causa dos malfeitores, não te indignes por causa dos nem malfeitores, tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade, que cedo serão ceifados como a erva, porque cedo serão ceifados como a erva murcharão como a verdura. e murcharão como a verdura. Pai, Pai, permanecerei na tua presença permanecerei na tua presença e esperarei pacientemente a tua obra. e esperarei pacientemente a tua obra. Não me preocuparei com as más pessoas que prosperam Não me preocuparei com as más pessoas que prosperam e não temerei os seus regimes ímpios. e não temerei os seus regimes ímpios. Pai, sou tão agradecido pela tua palavra, Pai, sou tão agradecido pela tua palavra que promete, que promete, vale mais o pouco que tem o justo vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. do que a riqueza de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. mas o Senhor sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos, O Senhor conhece os dias dos retos sua herança permanecerá e para a sempre. sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, Não serão envergonhados nos dias maus. e nos dias de fome se fartarão. E nos dias de fome se fartarão, Mas os ímpios perecerão, mas os ímpios perecerão. e os inimigos do Senhor E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e Desaparecerão em fumaça se desfarão. e em fumaça se desfarão. Pai, Pai, eu obedecerei a tua palavra que diz: eu obedecerei a tua palavra que diz: aparta-te do mal, aparta-te do mal faze o bem, e faz o bem. e terás morada para sempre. Terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo Porque o Senhor ama o e juízo não desampara os seus santos. e não desampara os seus santos. Senhor, Senhor, o ímpio espreita ao justo, o ímpio espreita o justo procura e matá-lo. procura O matá-lo. Senhor não o deixará em suas mãos, O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. nem o condenará quando for julgado. Pai, Pai, assim como o salmista Davi, assim como o salmista Davi, eu vejo o mal em nossa terra, eu vejo o mal em nossa terra, e sei que tu farás com que os planos dos malfeitores fracassem. e eu sei que tu farás que os planos dos malfeitores fracassem. Assim como Davi, Assim como Davi. digo aos malfeitores: Diga aos malfeitores: por que te glorias na malícia, por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Pois a bondade de Deus permanece A continuamente. tua língua intenta o mal, A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, como uma navalha amolada, traçando enganos. traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. e a mentira mais do que falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, Todas as palavras devoradoras. ó língua fraudulenta. Ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para Mas sempre. também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação. Arrancar-te-á, hein? Arrebatar-te-á e arrancar-te-á a tua habitação. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á a tua habitação.
e desarraigar-te-á da terra dos e viventes. desarraigar-te-á da terra dos Os viventes. justos o verão, E os justos o verão, e temerão, e temerão, e se rirão dele, e dizendo: se rirão deles, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, antes confiou na abundância das suas se riquezas fortaleceu na sua e se maldade. fortaleceu na sua maldade. Senhor, Senhor, às vezes, às vezes, parece que os planos malignos e os esquemas dos homens parece que os planos malignos e os esquemas dos e homens mulheres que vivem impiamente sucederão, e mulheres que vivem impiamente sucederão, e teus filhos sofrerão por causa e deles. seus filhos sofrerão por causa deles. Mas eu me comprometo a levar a tua palavra adiante. Mas eu me comprometo a levar a tua palavra adiante. Conforme Salmos 91, eu irei Conforme o Salmo 91, eu irei habitar no abrigo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. habitar no abrigo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. Dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Crer que tu és o meu Deus em quem confio. Crer que tu és o meu Deus em quem eu confio. Confiar que tu me livrarás do laço do caçador e do veneno mortal. Confiar que tu me livrarás do laço do caçador e do veneno mortal. Cobrir-me com as tuas penas. Cobrir-me-á com tuas penas. Sob as tuas asas encontrar refúgio. Sob as tuas asas encontrar refúgio. Não temer o pavor da noite. Não temer o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a flecha que voa de dia. Não temer nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Não temer nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Nem a praga que devasta ao meio-dia. Saber que 1000 poderão cair ao meu lado. Saber que 1000 poderão cair ao meu lado. 10.000 à minha direita. 10.000 à minha direita. Mas nada me atingirá. Mas nada me atingirá. Ver o castigo dos ímpios. Ver o castigo dos ímpios. Saber que nenhum mal me atingirá. Saber que nenhum mal me atingirá. Desgraça alguma chegará à minha tenda. Desgraça alguma chegará à minha tenda. Crer que tu darás ordem aos teus anjos. Crer que tu darás ordem aos teus anjos. Para que protejam em todos os caminhos. Para que protejam em todos os caminhos. Declarar que pisarei o leão e a cobra. Declarar que pisarei o leão e a cobra. Pisotearei o leão forte e a serpente. Pisotearei o leão forte e a serpente. Estará salvo porque eu te amo e te sirvo. Estará salvo porque te amo e te sirvo. Clamar a ti e terei resposta. Clamarei a ti e terei resposta. E na adversidade estarás comigo. E na adversidade tu estarás comigo. Me livrarás e me cobrirás de honra. Me livrarás e me cobrirás de honra. Ter vida longa para que tu me mostres a tua salvação. Ter vida longa para que tu me mostres a tua salvação. Pai, Pai. algumas vezes líderes injustos dizem audaciosamente. Algumas vezes líderes injustos dizem audaciosamente. Que Deus está do lado deles. Que Deus está do lado deles. Ainda que sejam líderes que permitam injustiças. Ainda que sejam líderes que permitam injustiças. Eles conspiram contra a justiça. Eles conspiram contra a justiça. E condenam o inocente à morte. O inocente à morte. Através de suas leis. Através de suas leis. E regulamentações injustas. E regulamentações ilícitas. Injustas. Mas quando isso acontece. Tu és a minha fortaleza. Tu és a minha fortaleza. E a rocha poderosa em que me afirmo. E a rocha poderosa em que me afirmo. Tu prometeste jogar os pecados deles contra si mesmos. Tu prometeste jogar os pecados deles contra si mesmos. E destruí-los da maneira que planejaram destruir teus filhos. E destruí-los da maneira que planejaram destruir os teus filhos. Pai, nestes dias. Que parece que os homens e leis ímpias. Que parecem que os homens e leis ímpias estão destruindo a vida e as bases piedosas. Estão destruindo as vidas e as bases piedosas. Em que esta nação foi fundamentada. Tua palavra traz coragem. A tua palavra traz coragem. E força para o teu povo. Força para o teu povo. Nela. Tu prometeste que teus descendentes serão poderosos na terra. Tu prometeste que os teus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada. Serão uma geração abençoada. De homens íntegros. De homens íntegros. Teu povo possuirá riquezas. Teu povo possuirá riquezas. E boas ações permanecerão para sempre. E boas ações permanecerão para sempre. A luz raia. A luz raia. Nas trevas para o íntegro. Nas trevas para o íntegro. Para quem é misericordioso. Para quem é misericordioso. Compassivo. Compassivo. E justo. E justo.
Teu povo será generoso, Seu povo será generoso, compassivo e justo. compassivo e justo. O bem chegará para aquele que doam generosamente O bem chegará para aqueles que doam e generosamente, conduzem honestamente os negócios. conduzem honestamente os negócios, Serão corrompidos pelo mal, não serão corrompidos pelo mal. por confiarmos em teus cuidados. Por confiarmos em teus cuidados, Seremos destemidos seremos destemidos. Aleluia. e encararemos nossos inimigos E encararemos os nossos inimigos triunfantemente. triunfantemente. Teremos Aleluia. influência e honra. Teremos influência e honra. E quando os ímpios virem isso, E quando os ímpios virem isso, ficarão furiosos. ficarão furiosos. Eles irão ranger os dentes na ira Eles irão ranger os dentes na ira e fugirão quando suas esperanças se frustrarem. e fugirão quando as suas esperanças se frustrarem. Pai, Pai, tu prometeste, tu prometeste. o que me der ouvidos habitará em segurança O que me der ouvido habitará em segurança e estará livre do temor do Senhor. e estará livre do temor do Senhor. Pai, Pai, tu avisaste a teus filhos, tu avisaste aos teus filhos. não entres pela vereda dos ímpios, Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. nem ande nos caminhos dos Pai, maus. Pai, tua palavra aconselhou teus filhos. a tua palavra aconselhou os teus filhos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. E retira o teu pé do mal. Pai, Pai, tua palavra promete. a tua palavra promete. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. Mas os ímpios Mas os ímpios ficam cheios de problemas. ficam cheios de problemas. Pai, Pai, o sábio teme o sábio e teme desvia-se do mal. e desvia-se do mal. Mas o tolo Mas o tolo se encoleriza se e encoleriza dá-se por seguro. e dá-se por seguro. Pai, Pai, ajude-me a considerar cuidadosamente ajude-me a considerar cuidadosamente o que digo o que digo e a ter certeza e a ter certeza de que minhas respostas de que minhas respostas são piedosas e verdadeiras. são piedosas e verdadeiras. Tu disseste, Tu disseste, o coração do justo medita no que há de responder, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios Mas- jorra coisas más. mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Livra-me, ó Senhor, Livra-me, ó Senhor, do homem mau. do homem mau. Guarda-me do homem violento, Guarda-me do homem violento, penso mal no que coração. penso mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. Aguçar as más línguas como a serpente. Aguçaram as línguas como a serpente. Aguçaram as línguas como as serpentes. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento, Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus os passos. quais se propuseram a transtornar os meus Os passos. soberbos Os soberbos, armaram-me laços e cordas. laços e cordas. Estenderam a rede ao lado do caminho. Estenderam a rede ao lado do caminho. Armaram-me laços corrediços. Armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, E eu disse ao Tu Senhor, és o meu Deus. Tu és o Deus. Ouve a voz das minhas súplicas. Ouve a voz das minhas Ó súplicas. Senhor, Ó Senhor, ó Deus, ó Deus, o Senhor, o Senhor, fortaleza da minha salvação. fortaleza da minha salvação. Cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. ao ímpio os seus Não desejos. promovas o seu mau propósito, Não promova o seu mau propósito, para que não se exalte. para que não se exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. cubra a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, Caiam sobre eles brasas vivas. sejam lançados no fogo Sejam lançados no fogo e em covas profundas, e em covas profundas, para que não se tornem a levantar. para que não se tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. O mal perseguirá o homem violento até que desterrado. Sei que o Senhor Sei que o Senhor sustentará a casa do oprimido sustentará a casa do oprimido e o direito do e o necessitado. direito do necessitado. Assim os justos Assim os justos louvarão teu nome. louvarão teu nome Os retos e os retos habitarão habitarão na tua na tua presença. presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós Aleluia. cremos na tua misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluia. Cremos, ó Pai amado, que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Sim. E nós poderemos desfrutar, ó Pai, dos teus desígnios para nós. Pai, nos livra desses ambientes corrompidos,
que tentam muitas vezes nos pegar, nos atrair, Pai, mas que tenhamos uma entrega irrestrita àquilo que é a tua voz. E que verdadeiramente, Pai, possamos discernir o santo do profano e possamos lançar mão, ó Pai amado, daquilo que está com o teu carimbo, aquilo que está com a tua autorização, aquilo que está com a marca do céu, para que não nos corrompamos com aquilo que é da terra, daquilo que é da nossa alma não conquistada, daquilo que é influência de homens e estruturas, de sistemas, de coisas corrompidas, que muitas vezes nos agradam tanto, nos chamam a atenção, achamos tão vantajoso e de repente nos vemos num lugar onde verdadeiramente estamos ilhados por tanta porcaria. Pai, que os nossos olhos não sejam cobiçosos, que os nossos olhos não sejam olhos que tenham uma atração por aquilo que aparentemente é uma coisa que está sendo mais fácil ou que realmente nos promove, algo que brilha, algo que tenha realmente uma presença, mas que não é a tua presença. Como nós dissemos ontem, um fogo estranho, que quer realmente se manifestar como um fogo que traz a glória, mas é um fogo que repele a glória, que ofende a glória, que machuca a glória. Pai, nos livra do fogo estranho e nos ajuda, Pai, a produzir um fogo que te atraia, um fogo que engrandeça o teu nome, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, nos guarda nesse dia e nos dá direção em todas as coisas, em nome de Jesus. Guarda a minha vida, minha esposa, o Mateus, a Letícia, a nossa casa, o Ministério Morro, Paternidade Aljava, Oséia 63, este grupo, Pai amado, agora de novembro, cada irmão, cada membro, aqueles que congregam conosco, aqueles que são filhos, os que não são, os que estão ouvindo agora, os que vão ouvir depois, suas casas, suas famílias, aquilo que é os seus bens, todo tipo de trama das trevas contra essas vidas, que de alguma maneira está ligado às nossas vidas, Pai. Caiam por terra em nome de Jesus todo o projeto do inferno e que sejam abençoados e possam prosperar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Até amanhã em nome de Jesus. Mais tarde um pouquinho eu mando a foto do livro. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Shalom, até amanhã. Glória a Shalom, Deus. shalom. Até amanhã.